Bora, gente. Muita paz para vocês. Vamos continuar nossas aulas de nutrição. Aula 2, né? Essa, graças a Deus, elaborada direitinho, sem aquela confusão da primeira. Certo? Bem, nessa nossa aula 2, a gente já vai começar a dar uma consistência melhor, né? Consistência melhor nessas questões nutricionais, certo? A gente começa falando sobre alimentação e nutrição. Nós, inclusive, citamos na aula anterior que nem todo mundo que está alimentado está nutrido. Isso é algo assim muito, muito basicão, mas que resume muito para que vocês entendam a diferença de alimentação e nutrição. Você pode estar com a barriga cheia, ter se alimentado, mas não ter se nutrido. Então, nutrição é, na verdade, o quê? Um processo pelo qual o organismo recebe e transforma os alimentos, retirando e utilizando substâncias necessárias para a sua manutenção. Vamos aqui no meu modo rude de ser, explicando nutrição. Vamos supor que você pega um prato de feijoada, certo? E se alimente, né? Botou sua saladinha, seu molhinho, né? A farinha, ou o jeito que vocês comem. Primeira coisa que vai acontecer: a ação mecânica desses alimentos. Isso vocês viram lá em sistema digestório e anatomia e fisiologia. Eu vou precisar que vocês relembrem, certo? Então, na boca vai sofrer a ação mecânica e química. Porque dentro da boca, através da saliva, depois que você mastiga, ou seja, macera os alimentos, o que é que vai acontecer? Depois de macerado, essa massa, esse bolo alimentar, recebendo a saliva, ele vai fazer um bolo. Esse bolo é uma pasta. Essa pasta, através de todo esse processo, fica mais fácil. É mais fácil você separar os nutrientes, o nosso organismo, separar os nutrientes que ele quer, através de uma massa, do que ele sólido. Então, a boca aí vai entrar com a ação mecânica. Vai macerar, vai amassar. E a quimificação através da saliva. Pronto, formou uma bola. Um bolo. O bolo alimentar, o quimo. Só que é o seguinte, não bastando isso, porque, assim, já na boca, alguns nutrientes começam a serem absorvidos. Quando eu tenho certeza que quando vocês deram anatomia e quando dá o sistema digestório, nós usamos muito o que a gente chama de metabolismo. O que é metabolizar? Metabolizar é você separar, retirar, é como se fosse uma máquina, né? Trabalhando aqueles alimentos. Nesse caso aí, você ingere o alimento e o seu organismo vai separar aquilo que ele quer e aquilo que ele não quer. Isso é metabolizar. Então, quando você mastiga, formou o bolo, ficou melhor, beleza, na própria boca, alguns nutrientes já começam a ser metabolizados, só que aí você deglute. E é justamente no sistema digestório, mais precisamente a nível do estômago, que é o nosso órgão central da digestão. Quando você engolir, o seu estômago lá já está com uma poça de líquido ácido. É o HCl, o ácido clorídrico, fora outras pepsinas, gastrina, ou seja, outras soluções químicas que vão auxiliar no processo digestivo, vão auxiliar no processo metabólico. O que é isso, Pró? Repare o que é que o estômago faz. O estômago seria mais ou menos como se fosse o nosso liquidificador. Porque quando você deglute e que já cai no estômago, dentro de uma poça de ácidos, de líquidos, quando cai, ele vai fazer assim,
vai liquefazer, vai pegar aquela pasta que você formou aqui na boca e vai transformar ela em um mingau. O que é liquefazer? É fazer algo ficar mais líquido. Então, forma-se como se fosse um mingau. Então, assim, quando acontece isso, todo o nosso tecido, principalmente a nossa mucosa gástrica, certo? Vai começar a absorver muita coisa. Então, existem muitas coisas que são absorvidas por conta da consistência dessa alimentação. Quer ver uma coisa? A água, que é um nutriente, a água, que é assim, o nosso nutriente básico, sem ela nada vai para frente. A maior parte dela, ela só vai ser absorvida a nível de intestino. E vocês sabem, anatomicamente, que o sistema intestinal já está finalizando o sistema digestório. Tem uma explicação? Tem. Porque qual é a função da água no nosso organismo? Transportar. Como já está chegando ao final, ela não vai ser absorvida na boca, ela não vai ser absorvida no estômago, ela começa a ser absorvida, a grande parte dela, a nível intestinal. Quando todo o metabolismo, quando todo o processo metabólico já está sendo finalizado, então ela já não vai precisar tanto, né? No intestino a gente tem os movimentos peristálticos, né? Através dele vai se impulsionar esse alimento para diante, ou seja, é aqui, a nível de estômago, a nível de intestino, que esse metabolismo vai se concretizar. Então, assim, você pegar aquilo, o organismo pegar aquilo que serve, absorver e jogar fora o que não serve, isso é metabolismo. Porque tudo que nós ingerimos, nem tudo é absorvido. Muitas vezes serve apenas de auxílio. Vocês vão ver que a gente vai falar daqui a pouco aqui sobre as fibras. As fibras são alimentos funcionais. O organismo não absorve. Mas as fibras têm uma importância estúpida no nosso organismo. Certo? Quer ver uma coisa? Existem pessoas que vão no médico e que, se o médico não passar uma vitamina, ele não presta. Você sai de lá sem uma vitamina, misericórdia, o médico não vale nada. E não é assim, né? Para que o médico prescreva uma vitamina, há uma necessidade de saber se você está com deficiência dessa vitamina. Porque senão você vai comprar vitamina, você só vai encher o bolso do fabricante, o bolso do farmacêutico. As vitaminas precisam ser avaliadas, fazer uma avaliação, fazer um exame no indivíduo para saber qual é a deficiência. Quer ver uma coisa muito comum? Tá gripado. Vai tomar o quê? Vitamina C. Olha, a vitamina C é excelente, principalmente para essa questão da imunização. Fato, é bom para gripe, beleza. Só que é o seguinte, a vitamina C, se você não tiver com deficiência, toda a vitamina que você tomar vai sair pela urina. Adiantou você gastar? Não. Então, é importante que vocês saibam, vitamina não está aqui para fazer ninguém comer, né? Deixe isso para o leigo. A vitamina, vocês vão ver, vai ser uma aula só delas, para regulação. A vitamina, ela é reguladora. É como se fosse no carro, eu não entendo muito de carro não, mas é como se fosse o óleo do carro, que vai lubrificar e vai auxiliar para não fazer com que o motor do carro vá bater. Então, a vitamina não adianta você quer se alimentar, quer engordar, toma vitamina. Não é assim. Existem diversos fatores de emagrecimento que precisam ser estudados e captados, certo? Então, a nutrição é o processo pelo qual o organismo recebe e transforma os alimentos, retirando e utilizando as substâncias necessárias à sua manutenção. E o organismo ainda é melhor. Ele tira do alimento que você ingere aquilo que ele precisa, vai usar aquilo que ele precisa e o que não precisa, ele elimina, ele joga fora. Porque também, tudo em excesso, não sei se vocês lembram, nossas mães, nossas avós diziam assim, comida cria e mata. E é verdade. Então, a alimentação, ela está ali para nos mantermos
certo? Para nos fornecer nutrientes essenciais. Claro que existem diversos fatores que vão influenciar isso daí. Um deles é a higienização. Adianta, olha esse quadro aqui, tem tomate, tem pimenta, tem pimentão, tem batata, parece que é quiabo aqui, ou seja, tem agrião. Você tem uma mesa rica? Tem. Apesar de que faltando alguns nutrientes aqui, né? Principalmente de origem animal, que a gente tem que fazer um balanço. Aí o que acontece? Você tem tudo isso aí em que a higienização não foi perfeita. Adianta você comer um prato rico, saudável, se a higienização não foi boa? Ele vai deixar de ser nutritivo. Então, dentro da nutrição, não basta você ter todos os nutrientes, você tem que ter as condições desses nutrientes. Condições diversas que a gente vai ver depois, certo? Então, ó, a alimentação está ali, o metabolismo faz com que se tire dessa alimentação aqueles nutrientes que necessitamos. Vamos usar até quando é necessário e o excesso vai ser eliminado, certo? Essa eliminação se dá pelas fezes, a eliminação se dá pela urina, certo? Ou seja, o nosso organismo só vai utilizar aquilo que ele necessita. O que são alimentos? O que são alimentos? É toda matéria sólida ou líquida que, levada ao trato digestivo, é utilizada para manter e formar os tecidos do corpo, regular processos corporais e fornecer energia, mantendo a vida, energia denominada quilocalorias. Todo alimento tem caloria e a caloria é a energia. A água, ela tem calorias, certo? Agora, cada alimento tem um quantitativo de caloria. Voltando a falar, quem tiver curiosidade, me parece até que eu vou botar uma tabelinha com as calorias, que é o resumo, certo? Mas que é o seguinte, eu não quero aqui que você vá decorar quantas calorias tem os alimentos. Eu quero que você tenha uma ideia, saiba o que é calorias, saiba que ela é a energia da alimentação, que cada alimento tem uma caloria correspondente, mas que não cabe a você determinar ao seu paciente quantas calorias. Isso aí é a nutricionista que faz. Ela faz uma avaliação da funcionalidade do seu corpo, ou seja, o que seu corpo faz? Você é um desportista? Você tem o hábito de fazer exercício físico? Você é uma pessoa que seu trabalho é sentado o tempo todo? Você é uma pessoa que sobe escada, desce escada? Ou seja, você tem uma vida ativa, semi-ativa, ou você é um marasmo preguiçoso, que não gosta nem de levantar para pegar um copo de água. Entendeu? Então não adianta. Calorias é para ser consumida, mas é para ser gasta. É como energia. Por que você tem energia em casa? Para você consumir através dos aparelhos que você tem em casa. A mesma coisa é a caloria dos alimentos. Ela existe para dar a você a energia necessária para que você tenha um mecanismo, uma desenvoltura satisfatória, organicamente falando, certo? E já que a gente está falando em nutrição, o que é desnutrição é o inverso de tudo isso que a gente está falando. Ocorre quando o organismo não recebe os nutrientes necessários, e não é necessariamente todos. Deixando de receber 1, 2, já dá uma característica de nutrição, porque a gente às vezes tem uma concepção de que desnutrição é quando você está apático, bem magro, já caindo pelas tabelas. E não é só isso, não. Quantas pessoas vai para o médico fazer um exame, não sei o que você tem, não sente nada. Quando o médico vai fazer a anamnese, ou seja, a avaliação do paciente, descobre que ele está anêmico. No puxar da mucosa, numa avaliação que ele faz, no exame de sangue, está anêmico. Oxe, eu anêmico? Porque a anemia é o quê? É a deficiência do mineral ferro. Então, você tem uma desnutrição, né? uma
um quantitativo desse minério de forma inadequada, fazendo com que, inclusive, exteriorize. Ou seja, o ferro tem a condição de levar a hemoglobina para adiante. Se você não tem ferro suficiente, a sua oxigenação, a sua questão de hemácias, de sangue, de coloração vermelho normal, vai ficar comprometido, certo? Então, é quando o organismo não recebe os nutrientes necessários para o seu metabolismo adequado. É uma doença com múltiplas causas, de entendimento complexo e com raízes na pobreza. Fato. O nosso país, a base dele, com relação à desnutrição, a análise, o resultado, o diagnóstico, é um país desnutrido. Nós somos um país de pessoas desnutridas. Nós somos desnutridos. É um resultado de fatores sociais, econômicos e patológicos. O resultado patológico, por conta de uma determinada doença, você tem a falta de apetite ou a degeneração de algum tipo de nutriente, a não captação de algum nutriente. Fato econômico é que a gente precisa ter din-din para colocar na nossa mesa os alimentos necessários que nos forneçam os nutrientes que precisamos. E social. Nesse social vai entrar a cultura, vai entrar a influência, vai entrar a habitação, a região que você vive. Porque a gente precisa, para estar nutrido, um conjunto. Você precisa ter condição de captar esses nutrientes, ter discernimento de entender seus benefícios, ter dinheiro para comprar esses nutrientes através dos alimentos, certo? Fora que ainda tem os tabus. Tem gente que não come isso porque eu não vou comer porque eu não gosto. E a gente precisa colocar o seu paciente, precisa colocar para o seu vizinho, para as pessoas que estão no seu convívio, que para a gente estar nutrido, não necessariamente precisa comer só o que gosta. Porque se você só come o que você gosta, vai chegar em um determinado momento que você vai ter que complementar através de medicação. Você vai chegar na idade que eu estou hoje, na terceira idade, com necessidades nutricionais porque você lá atrás não deu subsídio ao seu corpo. Mas é que geralmente as pessoas, enquanto estão com a idade acessível, né? Acessível à burrice, que eu chamo, come com os olhos, se nutre com os olhos. Se eu gosto desse ou daquele alimento, eu como. Se eu não gosto, eu não como. E a gente sabe que para que a gente não vá fazer uso de medicações futuras, nós precisamos nos enriquecer, nos alimentarmos de determinados alimentos que muitas vezes a gente não gosta, mas que são necessários. Quer ver uma coisa? Tem couve-flor. Nunca gostei de couve-flor. Nunca. Continuo sem gostar. Mas repare bem, uma vez, até porque me lembra câncer de mama. Eu já vi tanto câncer de mama que quando eu olho me lembro do câncer de mama. Mas eu nunca gostei, né? Aí uma vez assistindo um programa de Ana Maria, que eu gosto muito de programa de receitas, né? De culinária, ela passou uma receita de arroz de couve-flor. Como só tinha essa receita, eu já estava ali assistindo e fui ver, né, o que era. Ela pega o couve-flor, bate no liquidificador, no processador e vira realmente uma farinha. Você pega, ao invés de cozinhar o arroz, você cozinha e parece realmente um arroz. Uma pessoa menos desavisada, ela come numa boa. E aí ela fez o brócolis como se fosse um arroz. Aí eu pensei, se eu misturo o couve-flor no arroz, eu como o couve-flor no arroz. E assim eu fiz. Pense em que hoje, é pena que ele é muito caro, mas aí eu compro, ele passa mais de um mês que eu congelo ele, pego ele e coloco no arroz. E aí você não sente, ele não tem quase que gosto nenhum.
E aí você pode, inclusive para quem tem dificuldade, principalmente criança e adolescente, que é um pé no saco, não gosta de nada, tudo é cara feia. Então não diga o que você vai dar, simplesmente faça. Aí eu hoje pego o couve-flor, né? Quando eu vou bater os temperos pro arroz, eu bato no liquidificador. Quando eu vou fazer o arroz, eu já faço o arroz misturado numa quantidade pequena de brócolis. Eu pego uma arvorezinha daquela, que eu já está congelada, e bato, pronto. Você nem percebe que está comendo couve-flor. Certo? E eu digo isso porque eu não gostava. Hoje não é, já está gostando? Não, eu não continuo achando que não tem gosto de nada. Mas olhe, você se alimentar sabendo que você está alimentando, está se nutrindo, está colocando no seu organismo determinados nutrientes que você não vai precisar de medicação, que você já está ali naquela estrutura. O pessoal quer ver outra coisa? Chuchu. Ninguém gosta de chuchu, porque diz que não tem gosto de nada. Sim, ele pode não ter, melhor ainda para você comer, certo? E outra, você não precisa necessariamente fazer todo esse processo que eu estou falando aqui do couve-flor. Você pode simplesmente pegar o alimento, colocar para cozinhar dentro for fazer um arroz, for fazer um feijão, joga ali dentro. A cenoura, o chuchu ou a batata, jogue dentro daquele alimento que você está cozinhando e a própria cocção, a própria fervura vai tirando dele substratos e vai incorporando naquele alimento. Porque, gente, olha, o alimento, ele tanto cura, quanto também a sua ausência, ele também mata. Então, você ficar com um quadro de subnutrição por deficiência na alimentação, só porque você disse que não gosta, gostar ou não gostar de um determinado alimento é paladar. Você não vai comer hoje e já gostar hoje. Não, você vai ter que comer hoje, comer amanhã, comer depois e ir comendo sempre. Quer ver uma coisa que eu sempre falo com exemplo quando eu falo essa questão da rotina? Eu adoro farinha. Eu sou uma autêntica nordestina. Amo farinha de paixão. O que é que eu faço? Geralmente, eu pego a aveia, farelo da aveia e misturo na farinha que eu gosto. Porque comer aveia substituindo a farinha, eu já tentei e não consegui. Então eu misturo a aveia, você não sente sabor de nada. Aí não era nem esse o exemplo que eu queria falar. Quando você faz um regime alimentar, como eu já fiz, bem, vou retirar a farinha. Pronto, você consegue. Só que num dia qualquer que você está com vontade de comer aquela farofinha, você pega, faz sua farofa, vai comer. Horas depois você sente que o estômago deu uma resposta, sabe? Reclamou de alguma coisa. Por quê? Porque ele já estava se programando para não receber mais a farinha. É o hábito. Então, a alimentação é hábito. Se você não tiver hábitos saudáveis, você nunca vai conseguir. Olha, eu tenho muita preguiça de estar. Eu adoro cozinha, certo? Mas uma das poucas coisas que eu gosto e que tenho preguiça de fazer é salada. Eu aprendi, foi um marinheiro que ensinou uma salada fantástica e que eu aprendi também que você pode, inclusive, tirar um dia para fazer só salada, botar no pote, botar na geladeira, que ela vai ficar lá uma semana numa boa. E aí não vai ter o trabalho, certo? Uma salada de pepino japonês, aquele pepino fininho, né? Você corta bem fininho, né? Naquele descascador, você corta bem fininho, bota lá. Eu boto cebola também, tira, né? Bem fininho, certo? Boto cenoura e você no molho que você vai botar, na verdade, uma conserva de água com vinagre de arroz, açúcar e sal. Povo, pense em uma coisa gostosa. Às vezes você quer tomar uma cervejinha até, não tem nada para servir de tira-gosto. Olha a saladinha. Agora, o vinagre tem que ser de arroz. É um vinagre que não é tanto ácido, que eu vi, inclusive, o vinagre que os japoneses, os chineses, essas comidas aí chinesas, usam muito. Então, é importante. Eu, hoje, nas minhas saladas, só uso vinagre de maçã, porque ele tem uma determinada substância que auxilia as pessoas que têm diabetes. Então, o que é que eu faço? Ao invés de fazer essa loucura de tomar o diacho do vinagre puro, que não é tão ruim assim, mas eu não gosto, eu boto na salada. Também só uso para salada. Então, é importante que você se adapte. E hoje, como se fala tanto em alimentação saudável,
em alimentos orgânicos, é importante que você crie hábitos saudáveis, certo? Se você quiser ter um organismo um pouco mais saudável. Viu? Eu sinto para aqueles que fumam. Os nossos fumantes, eles se envenenam independente da alimentação. Eu acho isso um barato. Bem, o que é um nutriente? Por que a gente tanto fala nele? Ele é uma unidade na alimentação e tem vários nutrientes. É todo componente orgânico ou inorgânico essencial ao funcionamento do organismo humano. Então, nutriente, ou melhor, deixa eu voltar. O nosso organismo precisa desse nutriente para sobreviver. Viva sem tomar água. Eu quero ver. Você pode até ficar sem se alimentar por um bom tempo, mas de sede você não fica, não. Até porque, além de matar a sede, alimenta também. São ditos essenciais quando o organismo não os produz, ou os produz em velocidade ou quantidade inadequada. Assim, devem ser diariamente fornecidos pela alimentação. Nós não temos a capacidade de produzir todos os nutrientes que a gente precisa. A gente até armazena, mas produzir não. Então, é através da alimentação que nós adquirimos esses nutrientes. E muitas vezes, nem toda alimentação, nem todos os nutrientes são liberados através do alimento. A gente tem que complementar, certo? A gente precisa dessa complementação. Quais são esses nutrientes? São orgânicos ou inorgânicos? E aí você tem, os bonequinhos, o hidrato de carbono ou carboidrato, nossa fonte primordial de açúcar. Quando a gente fala em açúcar, a gente pensa logo o quê? No doce, não é isso. O açúcar é a glicose. E essa molécula de glicose tão importante para o nosso organismo é a principal responsável por nos dar energia. E elas estão, nos carboidratos ou hidratos de carbono. E você não encontra isso em doce, não é isso só não. Você encontra nas massas, nas raízes, em uma boa quantidade de frutas, verduras. Ou seja, o carboidrato é a nossa fonte energética. Depois dela, a gordura. É a nossa segunda fonte de energia. Gente, tem algumas coisas que eu falo na aula e que não está nos slides e nem vai para texto nem apostila, não. Certo? Eu deixei de fazer muito isso porque às vezes o aluno nem assistia a aula, pegava a apostila, decorava e fazia a prova. Então, se você está assistindo, sempre é bom assistir com o papel e a caneta do lado para anotar as coisas que eu falo. Porque muitas vezes, em 70% dos casos, as provas que eu faço é com base naquilo que vem na cabeça. E minha cabeça não é boa, viu? Bom, aqui repare que eu falei que os carboidratos ou hidratos de carbono são a nossa fonte de energia. É a nossa fonte de açúcares. Já a proteína é a nossa fonte. Olha, a proteína ela é fantástica. Eu não vou me aprofundar porque ela vai ter ainda hoje só sobre ela sozinha. É o tapa-tudo. A principal função da proteína é a função plástica. Dizendo isso, eu quero dizer que a função plástica é o processo de cicatrização. É o processo de restauração de tecido. Quando você toma um corte e que vai acontecer ali o processo de regeneração, vai cicatrizar, olha aí quem é responsável. A proteína, claro que existem outros fatores de coagulação, de rede de fibrina e por aí vai. Mas a proteína, ela é responsável pela cicatrização. É por isso que depois de uma cirurgia, nas aulas de cirúrgica, se chama muito com a questão da alimentação. A importância de alimentos ricos como ovo, carne, porque são ricos em proteínas, certo? Então, a função básica da proteína está na plasticidade, função plástica. Olha ela. A gordura tem extrema importância no organismo. Ela é a nossa segunda fonte energética, certo? Agora, nós temos problemas com ela? Temos, claro que temos. Mas o problema não é ela, não. O problema somos nós, que não sabemos utilizar. Nós temos gorduras, que são boas e outras que são ruins.
E nós temos quantidade, ó gente, tudo, desde do carboidrato até a própria água, nós temos limites para ingerir. Lembra que eu disse? Nossas mães diziam assim, olha, comida cria e mata. Então, tudo tem um limite. Tudo você tem no excesso, o seu organismo vai liberar, vai jogar fora. Só que a gordura tem um problema para ser jogada fora. Ela é pesada. E ela é difícil de ser carreada para ser para fora. Então, há uma tendência dela acumular. Ou ela chega lá e se escora em um vaso e fica lá e não sai. Ela chega em um determinado setor, em uma região qualquer, e acumula. E é isso que é prejudicial, certo? E nós temos uma tendência, tudo com a fritura, com a gordurinha, é mais gostoso. E nós temos um problema sério com ela, porque a gente geralmente se alimenta com a alimentação que geralmente sofre processos que leva a fritura e que leva a gordura. E que a gente vai ver lá na frente. Então, a gordura é a nossa segunda fonte de energia. Ela também é responsável por nos dar o tecido adiposo, ou seja, a gordura que fica debaixo da pele, que nos protege do frio, que nos protege dos intempéries do ambiente, certo? Repare que as pessoas magrinhas sofrem mais com o frio do que as pessoas gordinhas, certo? A água é ela que vai carregar todos os outros sais minerais, todos os outros nutrientes. Os minerais, ele tem a função básica dele, é fazer o controle hídrico. Ele é como se fosse um andame de uma construção, em que ele monta como se fossem uns exércitos de ferro para nos proteger, para nos fazer transporte dentro e fora da célula. Eles são os responsáveis disso daí, certo? Quando a gente quer fazer o controle hidroeletrolítico, a questão da urina, eles estão lá para fazer isso. Carrear, pegar o que está fora da célula, botar para dentro, pegar o que está dentro, botar para fora. E as vitaminas? As vitaminas, a função primordial delas são a regulação. É ela que regula nosso organismo para que ele funcione, conseguindo que cada nutriente desse seja captado e faça com que ele exerça a sua função. Se não tiver uma regulação, se não tiver as vitaminas de forma adequada, o seu organismo não vai funcionar de forma adequada. Consequentemente, os outros nutrientes não vão fazer a sua função adequada, certo? Mas isso eu só dei assim uma clarificação para que vocês entendam que são os 6 nutrientes básicos em que todos os dias, que chova ou que faça sol, que você esteja ou não com fome, esses 6 têm que estar diariamente no nosso organismo. Claro e evidentemente que não é necessário que você vá ingerir todos eles de uma só vez. Tudo no café, tudo no almoço, não. Um pouco de cada vez. É por isso que durante o dia nós temos períodos para nossa alimentação. O café da manhã, às 10 horas, o lanche, certo? Você tem o almoço, aproximadamente ao meio-dia. Às 15 horas você tem um outro lanche. À noite, por volta das 18, 19 horas, conforme o hábito de cada um, você tem a janta. E você tem mais lá na frente o que se chama de colação, ou seja, um outro lanche que vai ser dado a partir de 9 horas mais ou menos, 9, 10 horas, e que o paciente vai fazer o seu lanche e que nós deveríamos criar esses hábitos agora. Você chegar em casa, 10 horas da noite, morrendo de fome, comer aquela feijoada que está em cima do fogão, não pode, certo? Tem um ditadozinho que tem, eu não sei, eu sou péssima para decorar, que você almoça ou toma café como um rei, almoça como um príncipe, parece, e vai jantar como não sei o quê, ou seja, algo mais leve. A partir do café da manhã, a gente vai decrescendo na quantidade de calorias e na quantidade de qualquer sorte da alimentação, certo? Eu sempre cito o exemplo de quem mora lá dos Estados Unidos. Eles, apesar de todos os erros que ele tem, mas eles fazem coisas assim bem corretinhas, tipo assim, de manhã, você repara que é ovos, é bacon, e a gente fica, poxa, já comendo bacon de manhã cedo, ovo frito, por quê? Ele tem o resto do dia
para metabolizar aquela gordura. Então, o nordestino, repare que o nordestino, para quem vai para a lavoura, de manhã cedo ele come o quê? Carne de sertão frita com aipim ou com cuscuz, fora quando ele não come o prato de feijoada de mocotó, que de manhã cedo é muito gostoso. Pronto, ele sai para trabalhar, ele fica abastecido o dia todo. Certo? Então, é importante você ter esses nutrientes durante o decorrer do dia, certo? Agora, a gente precisa ter hábitos. Como é que eu vou decorar o que eu estou ingerindo de proteína, o que eu tenho, quanto de proteína, quanto de lipídio? Não, isso, se você cria a sua rotina, fica fácil, é tranquilo. Todos os nutrientes são fundamentais e desempenham uma ou mais funções no organismo. Não existe um mais importante do que outro. É uma equipe. É uma equipe. Todos precisam de todos. Então, não existe. Por isso que eu não gosto quando algumas pessoas aparecem com as dietas, dieta da proteína, dieta do carboidrato. Eu não gosto disso. Porque o seu organismo não precisa só daquele nutriente, vai precisar de outros. Entendeu? Bem, qual é a origem dos alimentos? Nós temos alimentos de origem animal e de origem vegetal, certo? Então, assim, os dois são essenciais, claro. Agora, a quantidade é que é diferente. Repare, é que hoje tudo mudou, né? Hoje já chegou-se à conclusão que a gordura animal ela é mais saudável. Mas é um risco você dizer isso e assegurar, porque a quantidade faz com que essa frase se torne surreal. O que é que eu estou querendo dizer? A gordura animal é boa? É deliciosa, mas não se pode abusar dela, porque ela é pesada. Se você pegar aqui uma banha de porco, esfregar aqui no dedo e pegar aqui um óleo de soja, esfregar aqui, bote debaixo da torneira e continue, esfregando. Você vai notar que rapidamente aqui, que era de soja, o óleo de soja, rapidinho você já não sente mais o óleo, mas a gordura animal não. Quanto mais você esfrega, mais ela está densa, ela está escorregadia, ela é pesada. É como se fosse quando você está lavando o prato e joga a gordura na pia, forma crosta de gordura e isso dentro da tubulação chega a entupir. Imagine isso dentro de um vaso sanguíneo, em que essa gordura pesada não tem condição de ir para frente, ela vai acumulando, ela vai se tornar, deixa eu ver se eu consigo exemplificar aqui para vocês, espera aí. Vamos imaginar que aqui é um vaso, certo? O sangue passa por aqui, o vaso não é um tubo? Pronto. A ingestão de gordura, o que é que vai acontecendo? Olha, deixa eu ver se fica, viu, gente? Olha, eu vou segurar aqui, mas, é como se isso aqui fosse a gordura. Ela vai, acumulando. Ela vai juntando, acumulando. Vai chegar uma hora que aqui vai ficar cheio disso aqui junto um no outro. Forma uma pedra, que a gente chama de ateroma. Aterosclerose. É o acúmulo de placas de gordura no interior do vaso. Aterosclerose. Inclusive, é um dos fatores, é uma das causas principais de infarto. Então, tem que se ter cuidado. Você pode comer sua gordura? Pode. Mas vamos comer uma gordura saudável? O peixe tem gordura? Tem. O frango tem gordura? Tem. É mais saudável do que o da carne vermelha, do que a do porco, do que a do boi. Então, a gente precisa entender essas coisas e criar. Enquanto você não criar hábito, você vai estar fazendo caras e bocas, parecendo menino mal criado, menino amarelo. Gosto não. Isso não presta. Você nem experimentou. Você nem sabe se é bom ou se é ruim. A coisa mais gostosa de que você fazer uma salada toda verde, botar tomate, botar cebola. Eu boto cebola porque eu adoro cebola. Cebola, botar cenoura, botar vagem.
juntar tudo, fazer um molho gostoso, só em você olhar, você se sente bem. Diferente da feijoada. Eu não estou condenando a feijoada, porque nesse instante eu terminei de comer um prato de feijoada. Mas você tem que ter limites. Você tem que entender, para quem come, você come um prato de feijoada ao meio-dia, você vai dormir sem sentir fome de nada. Ah, eu não sou assim não, pró. Quantas eu botar? A gente é o que a gente come. Já diz alguns profissionais da nutrição. Nós somos o que comemos. Nosso organismo reage, sobrevive daquilo que nós ingerimos. Alguns podem ser consumidos na sua forma natural, ou seja, in natura. E aí, para isso, precisa muito bem ser higienizados, como a laranja ou maçã. Outros precisam passar por processo de cocção. Cocção é quando você leva ele ao fogão, né? Ou você vai assar, ou você vai fritar, ou você vai cozinhar, ou você vai grelhar, ou você vai fazer sob o vapor, que é outra coisa fantástica, gente. Que já tem algum tempo que eu descobri e que faço isso até hoje, eu nunca me arrependo. Sabe o que? Cozinhar no vapor. Quando você tem um filho que você faz, eu fiz muito isso. Deixa eu botar minhas pernas, que ontem, que com essas lives, minhas pernas não estão aguentando, nem as pernas, nem os braços. Então, veja só, quando a gente tem um bebezinho, que a gente vai começar a inserir a cocção, a gente começa pelo vapor. A gente não dá fritura a uma criança, certo? A gente começa, a fritura vai entrar na vida dessa criança lá na frente, bem lá na frente. E o vapor tem um detalhe que vocês precisam, façam. Olha, eu cozinho banana da terra no vapor. Chuchu, tudo eu cozinho no vapor. E outra, eu cozinho também porque é econômico. A gente pensa que vai demorar o cozimento, não, é rápido. É rápido. Experimentem. Você põe uma banana da terra que você vai cozinhar com casca. Ao invés de você jogar dentro da água, que todos os nutrientes dela vai para a água e depois você vai jogar fora, bota no vapor, pega um cuscuzeiro, ou aqueles que tem aquelas panelas que já vem com aquele negócio furadinho, que já é para isso mesmo, para fazer cozinhar no vapor. Bote lá no cuscuzeiro e vocês vão perceber que você não vai levar que meia hora. Você vai levar aproximadamente 15 a 20 minutos cozinhando. Vai, a depender do fogão, vai talvez ser até muito menos. E você vai conservar os nutrientes daquele alimento, não vai por água abaixo. Entendeu? Então, assim, para você muitas vezes comer determinados nutrientes, você precisa sofrer cocção. O alimento precisa sofrer cocção. Então, quanto menos você levar para fritura, quanto menos você levar para dentro d'água para ferver e jogar fora a água, para não perder esses nutrientes na água. Para serem consumidos e melhor aproveitados, como a carne, o arroz, o milho. Quer ver uma coisa? Tem gente que, pelo menos na minha casa era assim, né? Cozinhava arroz na água e sal, depois escorria o arroz. Hoje a gente já consegue aproveitar todo o nutriente do arroz, em que você lava, coloca e deixa secar, que você não perde. Toda vez que você cozinha com a água, com algum tipo de substância, e que depois você vai jogar fora, naquela água vai todos os nutrientes do alimento. No caso dos industrializados, que passam pelos mais diversos processos, são acrescentadas várias substâncias que podem ser prejudiciais à saúde. Ora, é claro, os artificiais precisam de quê? Precisam que se conserve. Aí o que é que acontece? Enche de conservante, enche de substância química para dar uma cor melhor, né? Para dar assim um tempo de conservação melhor, e com isso prejudica, porque todo nutriente que poderia estar ali, acabou, não tem mais, certo? São acrescentadas várias substâncias que podem ser prejudiciais à saúde, como corantes, conservantes, sal e açúcar em excesso, dentre outras. Ressalta-se que para atender às situações específicas de saúde, os alimentos podem ser modificados, o chamado de diet e light, certo? Ele pode sofrer um processo de modificação por conta, aí no caso do diet seria a questão dos diabéticos, os lights a questão dos obesos, e a gente vai falar deles daqui a pouco,
certo? Então, a depender de como é que você quer o alimento, você precisa saber como você vai preparar. Porque o seu objetivo é perder o quanto menos esses nutrientes, né? E vocês vão ver daqui a pouco, no caso do diet, que substitui, ele perde perde a glicose, mas ele automaticamente ele substitui com outro açúcar. Viu uma coisa? A carne. Asse a carne, faça um churrasco, asse a carne, ela pura. O sabor dela fica mais aguçado, até porque a carne tem um sal próprio. É como as frutas, tem o açúcar próprio. Eu aprendi recentemente, até foi algo que meu filho sempre falou, fazer vitamina, eu botava açúcar ou adoçante. Parei de fazer isso, por sugestão dele, e realmente, o açúcar da própria banana já confere isso, do próprio achocolatado que a gente usa, já tem a quantidade. É que a gente está acostumado a muito açúcar e muito sal. O sabor, o nosso paladar é um paladar ruim. Se não tiver muito açúcar, você não consegue perceber o açúcar discreto que tem nas frutas, né? Você chupa uma manga, você bota açúcar na manga? Não. Então, quando você vai fazer um suco de manga, para que você bota açúcar? Mas isso é hábito. Quem tem seus hábitos, infelizmente, vai ter que conservar. Bem, quais são os alimentos diet? O que é um alimento diet? Que o pessoal confunde muito entre diet e light. O alimento diet é aquele que é retirado ou substituído. Eu não quero que tenha o açúcar. Você tira totalmente o açúcar. Ou substitui. Então, exemplo, refrigerante diet, o açúcar é retirado e substituído por um adoçante, tornando-se indicado para pessoas portadoras de diabetes. Então, eu troquei a glicose por um outro açúcar. É que a gente tem o hábito de só pensar que açúcar é glicose, só existe ele, e não é. Né? Nós temos a sacarose. Hoje, nós temos a sucralose, que é uma das melhores coisas que a ciência descobriu, né? O aspartame, certo? Tem outro aí, mas que eu não gosto muito, não. Né? Mas o sucralose, eu chamo a atenção dele porque eu uso. E você, aquele açúcar que eu não gosto muito de café, eu tomo 3 dedinhos de café com pão de manhã, eu boto 20 gotas do meu adoçante. Ave Maria, professora, eu só coloco 2 gotinhas, eu não consigo. Olha, 2 gotinhas de adoçante para mim não resolve. Então, assim, depende muito daquilo que a gente já está habituado, entendeu? Então, alimentos diet são aqueles alimentos que você troca. É uma gordura que você troca por outra, certo? É uma proteína que você troca por outra. Então, você tem uma troca. Você tira, mas não deixa ele assim à toa. Já o light, o que é light? Light vem de leve, leveza. É a diminuição da quantidade de nutriente. Repare, antigamente tinha uma Coca-Cola que era uma Coca-Cola light e a Coca-Cola diet. Poxa, light tinha um outro sabor. Era muito mais ácida, era muito mais ardida, se aproximava muito da normal. Por quê? Porque, na verdade, ele só diminuiu uma concentração no caso do açúcar. Exemplo, requeijão light. A quantidade de lipídios é diminuída, tornando-se indicado para quem necessita perder peso ou diminuir colesterol. Então, antes da gente, criar hábitos ou com diet ou com light, é muito bom que a gente aprenda a ler o rótulo. Veja o que é que tem ali, qual é o quantitativo, certo? Ou siga as instruções do seu nutricionista ou do seu endocrinologista, caso vocês tenham. Ok? O que são alimentos funcionais? São aqueles que têm uma função própria. Possui grande quantidade de substâncias benéficas ao funcionamento do organismo. Sua definição ainda está em desenvolvimento, mas alguns estudiosos os classificam como produtos alimentares que fornecem benefícios específicos
à saúde, superiores aos nutrientes tradicionais que contém. Vocês vão ver daqui a pouco, a gente vai falar sobre as fibras. Então, determinados alimentos, ele tem função própria. As frutas, elas são altamente ricas em vitaminas. Então, elas são altamente reguladoras. Então, na verdade, os alimentos funcionais são aqueles que exercem funções específicas para a saúde. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler sobre, se não teve, leiam, sobre os benefícios do limão. Vocês vão ver que limão é bom para muita coisa. Agora, gente, não é você ter hoje alguma coisa, encher o copo de limão, tomar e achar que amanhã você já está numa boa. Não é assim. São hábitos. A vitamina C é rica em substâncias para a imunidade, é profilática para as questões de saúde, de doenças respiratórias. É fato. Mas não é você espirrar aqui agora, correr, tomar um copo de suco de laranja ou suco de limão puro, que vai resolver. Não é assim. São hábitos. Tem gente que tem o hábito de todos os dias de manhã tomar um copo de suco de laranja, ou suco de limão, ou suco de caju. Todos eles, não é só a laranja que tem vitamina C, a acerola, inclusive, tem mais vitamina C do que a própria laranja. A goiaba tem vitamina C. Entendeu? São, assim, estigmas que nós criamos por questões alimentares que a gente leva para o resto da vida. E isso é normal, isso é questão de cultura. Por exemplo, hoje você vai todo dia na padaria comprar pão. Ave Maria, quem não comer pão em um dia, ou no café ou na janta, Ave Maria, morre. Já no Nordeste, lá no interior, é muito mais saudável, inclusive, você comer uma batata doce, você comer o aipim, você comer um cuscuz. E eu não vou nem logo para o cuscuz. Vamos deixar na batata, no aipim, que são raízes, são muito mais saudáveis, em que suas fibras são metabolizadas mais rapidamente pelo nosso organismo do que o pão, que leva uma série de porcaria, leva fermento, ele leva farinha de trigo, ele leva cuspe, ele leva catarro, ele leva o suor que vai pingando enquanto está amassando ali a massa. Tudo isso acontece e você come e acha delicioso. Então, são hábitos. E aqui, na verdade, eu não estou aqui para mudar a alimentação de ninguém. Eu só estou querendo chamar a atenção de vocês dos benefícios dos alimentos para a saúde. Cada qual exerce, se não pode todos. Eu não sou a pessoa mais maravilhosa, mais certinha para falar de educação alimentar, mas eu procuro, eu tento. Na minha casa eu não deixo faltar brócolis, eu sempre tenho uma fruta, ou seja, eu tento me melhorar, né? As verduras, que a gente não tocou nem no assunto ainda, as verduras são extremamente funcionais, são ricas em vitaminas, certo? Então, são coisas que a gente tem que colar, até porque vocês que são mães, e se tiver crianças pequenininhas que ainda estão sob a nossa dispensa, a gente pode fazer com que eles se adaptem. Agora é mentira, porque eu fiz tudo isso com o meu, comia de todas as verduras, hoje o filho da puta não come verdura nenhuma. Verdade. Pois é. Mas ele, graças a Deus, já está perto de sentir as consequências. Né? Ele tem um abdômen distendido. E ele vai desenvolver uma diabetes, beleza, porque eu sou diabética. Então, já tem essa tendência minha e dele. Quando ele nasceu, a dose de glicemia dele foi alta, tanto é que ele teve que ficar em observação. Então, ele já tem uma tendência a diabetes. Não é que eu estou jogando praga, mas é o que eu estou dizendo para vocês que têm filhos, que siga algo assim, pelo menos os hábitos. Eu errei também no passado, errei bastante, mas vocês têm a condição de criar hábitos. A criança que olha uma mesa adequada, ele vai conseguir se adaptar com mais facilidade. De maneira geral, são vistos como promotores de saúde esses alimentos funcionais. Os ricos em fibras dietéticas são os mais conhecidos no tocante ao efeito benéfico e estão associados com a diminuição dos riscos de doenças crônicas, como insuficiência cardíaca, diabetes, câncer e outro. Quer ver uma coisa?
E você já deve ter ouvido falar em linhaça. Principalmente a linhaça que já vem moidinha, né? Ai, que coisa ruim. Que coisa ruim, misericórdia. Sabe o que foi que eu fiz? Eu disse, olha, eu sou diabética, né? Se eu não quiser piorar, eu tenho que usar de subterfúgios. E a linhaça, na alimentação, você joga aquele pozinho no meio da alimentação, eu já deixo em cima da minha bancada. Você não sente o gosto. E eu senti que depois da linhaça, o meu trato intestinal melhorou bastante. Porque a linhaça é fibra pura. Sabe o que a fibra faz? Ela chega lá, ó, imagine, para vocês entenderem o exemplo que eu vou dar agora. Imagine que vocês estão visitando uma empresa aí qualquer, uma empresa de madeira. Você pede um copo com água, você está morrendo de sede. Desde de manhã você não bebe um copo com água. Aí vem um funcionário, ele traz um copo com água e você está com tanta agonia que você pegou e virou de vez e não percebeu que lá dentro do copo estava cheio de pó de serra. Imagine aí, eu não gosto nem de pensar. Você, quando bebeu, o pó de serra começou a impregnar na sua cavidade oral. Criou lá dentro os bolos de madeira. Olha que coisa ruim. Aí o que você vai fazer? Ixi, dá agonia. E aí você pede até mais um copo de água para tentar tirar. Ou então vai cuspir, vai tirar com a mão, vai fazer miséria. Vai escovar o dente, mas lá você não tem a escova de dente. É isso que a fibra faz. Ela não é absorvida pelo nosso organismo. As cascas, casca de milho, casca de feijão, né? Casca de ervilha, fibras de determinadas frutas, ela não vai ser absorvida, não. Ela vai entrar até com um certo sabor, mas vai chegar no nosso organismo e, ó, gruda. Tá lá, gruda. O nosso intestino, que não gosta, vai sentir a mesma agonia que você sentiu quando ingeriu esse copo cheio de pó de serra. E ele vai começar a querer tirar aquela casca, aquela fibra que está ali. E aí vai começar, lembra dos movimentos peristálticos do intestino? Pronto. Esse movimento que eu estou aqui fazendo é o intestino tentando movimentar mais rápido para desvencilhar, para tirar aquela fibra que aderiu à parede intestinal. E no que ele está tentando tirar aquela fibra dali, automaticamente, concomitante, ele está dando mais velocidade ao peristaltismo. E aí, tudo que está lá no intestino vai saindo mais rápido por conta dessa movimentação que está sendo acelerada. Então, repare, as fibras, mesmo ela não sendo absorvida, ela tem uma função. Ela é essencial. E a gente pode ingerir ela, não é só pela questão da linhaça, não precisa ser só uma linhaça, existem outras, inclusive. Mas você ingerir uma fruta, você ingerir frutas com casca, poxa, quem consegue, eu gosto também, ingerir a laranja com bagaço, claro, muito bem higienizada, você ingere com bagaço, aquilo é mesmo que se fosse uma lixadeira no intestino da gente. Repare quando você vai num restaurante e que você vai comer uma feijoada, geralmente lá separadinho você tem assim rodelas de laranja. Porque a laranja vai auxiliar, uma comida que você está ingerindo de forma pesada, a laranja posteriormente vai auxiliar você em metabolizar essa comida melhor, certo? De maneira geral, são vistos como promotores de saúde, né? Os ricos em fibras dietéticas são as mais conhecidas. Já li isso. Quem são essas fibras, então? São componentes de origem vegetal. Olha, você comeu uma couve que eu também não gostava, hoje de vez em quando eu já coloco ela na própria comida, né? Faço as rodelinhas, afervento ela, já dá para comer ela, né? Principalmente o talo. O talo. Lembra que a gente falou das multimisturas? Essas coisas que a gente, vocês, né, que estão na cozinha são chiques, vocês pegam e colocam, jogam os talos fora. E antigamente a multimistura se fazia com isso aí, com o resto, com talo de verduras. Então, são componentes de origem vegetal que não constituem fonte de energia, ou seja, ele não tem calorias.
Haja visto que não podem ser digeridas pelo organismo humano, tais como celulose, que são as cascas, hemicelulose, são aquelas que são meio a meio, pectina, que são componentes da parede celular das plantas, gomas, mucilagem, polissacarídeos de algas, ou seja, ele aí só está dando exemplo da onde você pode encontrar fibras. A que a gente mais usa é a questão da celulose, né? É a questão da pectina na casca do feijão, na casca do milho, na casca da ervilha, certo? E em outros momentos, existe inclusive você chegar na farmácia e pedir, o nome é Fibra Plus. São fibras que são vendidas na farmácia para ingestão, em que quando você vai para o médico, ele até às vezes orienta, olha, vai fazer um bolo, jogue essas fibras na massa do bolo, que vai de vez em quando você já come um pedaço do bolo já com as fibras que a gente precisa. Né? Então, quem tem essa resistência à ingestão de fibras no alimento normal, aí pode inclusive comprar na farmácia. Olha elas aqui, certo? Repare que a gente tem trigo, a gente tem o milho, a gente tem o arroz, e os alimentos integrais, né, que tem muita casca, ali você tem a fibra, o arroz integral, ele já está com a fibra. O macarrão integral, geralmente, esses alimentos integrais, ele vem de fibra, vem com fibra, bastante fibra. Por isso que ela tem aquela cor escura. Qual é a classificação das fibras? Certo? As fibras solúveis, que você tem as fibras solúveis e as insolúveis. As solúveis têm a capacidade de reter água e formar gel, servindo como substrato para a fermentação das bactérias colônias. Então, é como se ela, quando você ingere, ela forma um bocado de bolinha de gel, certo? E aquilo serve para você, ao mesmo tempo, favorecer uma hidratação, fazer com que o seu organismo consiga trabalhar. Estão presentes na aveia, na cenoura, na maçã, na cevada, olha quem gosta de cerveja como eu, feijão, frutas cítricas, morango. E parecem contribuir para a diminuição dos níveis séricos do colesterol. Ora, por uma questão até de lógica, lembra que eu falei que parece uma lixadeira no intestino? Então, se ela vai passando, ela vai como se você... Imagine que você tem uma parede toda cheia de gordura. Quando você vem com a lixa para tirar tudo, você consegue tirar. Certo? Então, essas fibras solúveis, ela em contato com a água, ela retém água. Consequentemente, ela demora mais tempo lá dentro. E as fibras insolúveis integram a estrutura das células vegetais. São encontradas em todos os tipos de substância vegetal, hortaliças, farelos, frutas e principalmente nas camadas externas de cereais. Então, basicamente, essas fibras insolúveis, elas participam da célula em si. Ela armazena o que, no caso da água, para a célula usar, e não para a gente, que é contrário das solúveis, que ela armazenam água. O fato é que ou a solúvel ou a insolúvel, ela tem o benefício de favorecer as questões do metabolismo, principalmente intestinal. Certo? Gente, me dê só um segundinho para eu pegar um pouquinho de água, que a goela aqui agora secou, viu? Peraí, aproveite, levante, vai pegar um copinho de água, vai fazer xixi, cocô não. Cocô você faz depois, peraí.
Já trouxe um pouquinho aqui para não interromper de novo. Bora, quem for fazer xixi, venha se mijando, mas chegue logo. Vamos lá. Qual é a importância das fibras? Normalizar o trânsito intestinal, a gente acabou de falar, fazendo com que ele fique mais rápido em pessoas com constipação. Aquela que a gente chama que a pessoa é presa, vamos assim dizer. Antes, as pessoas acham que quando você tem constipação ou obstipação, que são coisas parecidas, porém são diferentes, certo? Você pode tomar um laxante, e não se faz isso não. Laxante é o último recurso, certo? Na verdade, o médico, a nutricionista, ela primeiro vai falar na alimentação, vai mudar a sua alimentação, vai promover a ingesta em maior quantidade de líquido para fazer com que aquelas fezes que ali têm a condição de ficar endurecida comece a ter uma forma dela amolecer e sair. A constipação, na verdade, é uma lentidão desses movimentos peristálticos. Laxante, amolecer só as fezes não vai resolver o intestino que está parado, que está acostumado a ficar preso. Se ele está, aqui está o intestino, aqui está um bolo, vamos botar aqui, um bolo fecal. Se esse movimento for rápido, a água não vai dar tempo de ser absorvida e as fezes vão ficar líquidas. O movimento está rápido. Por isso que você tem uma diarreia, por isso que você tem uma disenteria. Alguma coisa está fazendo com que o peristaltismo esteja rápido e a água não seja absorvida ali dentro. Já no caso da constipação, que é o que a gente está falando, o que acontece? Você tem uma lentidão dos movimentos peristálticos. Então, aquele alimento vai ficar muito tempo aqui, parado. Para ele mudar de lugar, o movimento não está conseguindo impulsionar ele para frente. E enquanto o alimento... Não fica não. Enquanto o alimento... Vamos supor que meu dedo é o alimento. Enquanto o alimento estiver aqui, essa lentidão faz com que ele fique parado aqui. E nesse lugar que ele está parado, o intestino está absorvendo, sugando toda a água desse alimento até ele ressecar. E aí forma o que a gente chama de fecaloma. Guarde esse nome que vocês vão precisar dele lá em clínica médica. Fecaloma. Chega a fazer pedra do médico ter que calçar uma luva e através do ano quebrar as pedras para poder sair. Então você tomar um laxante não resolve, não mexe com o peristaltismo. Então o ideal primeiro é mexer na alimentação e aumentar a ingesta de líquido. É a quantidade de líquido que você ingere que auxilia na formação do bolo fecal. Certo? E esse bolo fecal tem que ter uma característica própria para ser saudável. Ele tem que ser compacto. Aquele cocôzinho todo enxutinho tem que ser compacto e umidificado. A coloração acastanhada. Ou seja, até o cocô tem que ser apresentável. Certo? Então, é muito comum... Logo de imediato, o médico falar da alimentação. Vai mudar toda a alimentação, vai mandar ingesta de água, até ele entrar com a possível lavagem intestinal. Certo? Tornando mais rápido em pessoas com constipação e prolongando naquelas que apresentam trânsito rápido ou diarreia. Ou seja, quem já tem diarreia, quanto mais fibras ingere, mais rápido, mais diarreia, Não vou nem falar da diarreia, não é diarreia seria as fezes líquidas, certo? Tem pessoas que ingerem tanta fibra que o trânsito intestinal fica muito rápido. Então, as fezes, às vezes, não tomam aquela consistência que deveria, certo? Mecanismo esse que reduz a exposição aos agentes cancerígenos. Se o mecanismo está rápido do peristaltismo, claro que os agentes, os micro-organismos, aquilo que vai promover qualquer tipo de doença, vai sair também rápido dali. Daí sua indicação como prevenção do câncer do colo uterino,
certo? Então, assim, as fibras têm importância em vários sentidos, certo? Temos que falar, não podemos deixar de tocar no assunto dos transgênicos. Tão politizado, não, como é? Polemizado, eu não sei nem se o termo está certo. Muita polêmica em cima dos alimentos transgênicos. Há algum tempo atrás era muito mais, ainda existe. Mas é que agora a coisa acalmou mais porque entra o fator econômico. O que são esses alimentos transgênicos? Olha a gravurinha, amei essa gravura. Ó, são aqueles alimentos que sofrem processo hormonal, são tratados a nível de laboratório, certo? Então, são aqueles geneticamente modificados, criados em laboratórios, com a utilização de genes de diferentes espécies de animais, vegetais ou micróbios. Seu surgimento tornou-se possível a partir do desenvolvimento da engenharia genética. E aí vem logo essa outra gravura aqui, né? Você tem aqui um tomate geneticamente modificado, ó, GMO, e o outro lado, o tomate normal. Repare que o tomate modificado ele é mais vermelho, certo? Ele chega a ser até um pouco maior. Agora, o sabor, pode escrever, não é o mesmo. O tomate normal, aquele tomate que você plantou, aquele tomate que você irrigou, que você adubou, que você cultivou de forma saudável, sem nenhum agrotóxico, você tem um sabor melhor. Aquele tomate cereja, repare que o tomate cereja, ele tem um sabor diferente, é um sabor gostoso. Eu como ele como se fosse uva, né? Eu como purinho, adoro ele. Prefiro comer ele puro até que colocar na salada. Ou seja, alguns fatores, deixa eu ver se está aqui. Ele fala aqui da toxicidade dos transgênicos. Gente, eu não vou estar aqui pregando nada de saúde, é o que interessa, o resto não tem pressa, não é isso. Mas com relação aos transgênicos, até hoje ninguém sabe ao certo até onde vai os fatores negativos, né, com a sua plantação, certo? Existem fatores positivos e existem fatores negativos. Mas dentre os fatores negativos, a gente ainda não sabe a extensão dos transgênicos. A gente não sabe até que ponto nós estamos modificados organicamente. Hoje você tem... Eu conheci uma menina na escola que eu fui coordenadora recente, ela tinha, me parece que era 10 anos, ou eram 9 anos, que ela estava menstruando. E a mãe ficava agoniada comprando determinadas medicações para aplicar, e só quem aplicava lá na escola era eu, porque tinha todo um processo, e eu nunca tinha aplicado, mas aplicava, todo mês eu aplicava uma nela, para suspender aquela menstruação, certo? Não, ela não tinha 10 não, nem 9, ela tinha menos do que isso, ela devia ter uns 8, de 8 a 9 anos, não passava disso não. Então assim, hoje você tem meninas com 12 anos de idade que está engravidando. Ou seja, está ovulando. E a gente vai saber até que ponto o índice de câncer que está surgindo agora é muito alto. Até que ponto será que esses transgênicos não estão cooperando com isso? A gente não sabe. Certo? Você pega hoje o consumo de alimentos orgânicos está sendo motivado e as pessoas estão procurando muito mais os orgânicos. Porque não fazem uso de agrotóxico. Bem, sua toxicidade ambiental e ou humana não é facilmente definida, pois ainda está em estado inicial de desenvolvimento. Isso já vem mais de 20 anos atrás e ainda está em desenvolvimento. Sinal de que a coisa não é tão simples assim. De modo geral, refere-se à interação de substâncias químicas com a vida, em todas as suas formas. No entanto, aspectos impossíveis ou muito difíceis de serem solucionados, como estimar, por exemplo, que quantidade de substâncias químicas podem ser consideradas tóxicas em uma pessoa em curto ou longo prazo, a gente ainda não sabe. Eu preciso de X doses de hormônio para aquele tomate crescer.
Será que essa X dose vai fazer o tomate crescer? Vai. Mas será que é suportável pelo organismo humano? A gente ainda não sabe. Agora também sabe por quê, gente? A gente está até muito... Uma das vantagens, inclusive, dos transgênicos é o tamanho, em que a quantidade do alimento Peraí, porque eu não vou saber explicar. Vamos supor, tomate normal. Eu tenho 100 tomates normais, certo? 100 tomates normais. Vai me dar, eu vou chutar, 100 quilos. Eu vou ter no transgênico 50, 60 tomates transgênicos que vão me dar 100 quilos. Repare, eu diminuí o número de unidades, certo? E o peso foi maior ou foi igual. Então, ele é mais rentável, certo? Quanto menor for a quantidade desses alimentos, o peso aumenta. Peso em quantidade está inversamente proporcional. Olha que maravilha! Eu vou ganhar dinheiro. Eu iria ganhar dinheiro com 100 tomates. Hoje eu vou ganhar o mesmo dinheiro com 60 tomates. Porque cada um aumentou de tamanho. Ele é mais atrativo na cor, no brilho. Para você fazer uma salada, para um tomate normal, eu fazia com 3 tomates. Com um tomatão, eu faço com um só. Então, ele é mais econômico. Então, já deu para vocês desconfiarem que só essa questão do dinheiro, do benefício, do lucro de quem está plantando faz com que se esqueça um pouquinho dos prejuízos com a saúde. Porque a saúde, o reflexo negativo, vai dar ao longo do tempo. Com o passar do tempo, isso vai acontecer. E quando acontecer, você não vai saber nem o que foi, por que aconteceu, foi Deus que quis, ou foi infecção que pegou, nada. Foi a alimentação transgênica que nós já estamos usando há mais tempo. Então, nós não temos condições de dizer hoje para vocês quais são os malefícios dos transgênicos, mas nós temos condição e assegurar para vocês que entre você se alimentar de algo orgânico, algo natural, é muito melhor do que um outro transgênico qualquer. Quantos que pode enganar? Pronto, já falei isso aí. Vantagens dos transgênicos. Podem produzir alimentos mais nutritivos e seu cultivo pode ser mais eficaz que o convencional, aumentando o poder de armazenamento. Ou seja, quando ele fala assim, mais nutritivo, porque ele é maior. Quanto maior, né, mais nutritivo, os nutrientes que estão ali vão aumentar, certo? Então, assim, ele é eficaz na questão do armazenamento pelo número de química que ele leva. Né? Um tomate que é transgênico, ele demora muito mais tempo para apodrecer do que o natural. Né? Auxilia a eliminação da utilização de agrotóxicos na lavoura. Ou seja, ele já tem uma substância, aí eu não sei explicar direito para vocês, mas ele já tem na sua composição química algo que faz afastar as pragas. Então, até com relação a isso, você diminui o agrotóxico, certo? E aí você tem algo que já está dentro dele para espantar isso. Eu não sei explicar direito, não, mas a diminuição do agrotóxico... Vamos, então, pela que a gente entende. Se eles são maiores, você tem menos pés daquela fruta, então você, consequentemente, vai gastar menos agrotóxico. Vamos por aí, então, né? Aumenta a produtividade baixando os preços. Foi o que eu já acabei de explicar. Se eles são maiores... Para dar 1 quilo, você bota 10 tomates. Com o transgênico, você bota 3, você consegue 1 quilo. E aí pode conseguir realmente baixar o preço. Você diminui a quantidade de elementos, você consegue baixar o preço. Repare que todas as vantagens que tem aqui estão relacionadas a custo-benefício. Quais são os riscos dos transgênicos? Podem causar alergias ou danificar o sistema imunológico, uma vez que, transmitindo seus genes a outras espécies, podem afetar animais.
Ou seja, tornar essa hereditariedade inviável. Quantas pessoas estão se... Ou melhor, vamos usar seres. Quantos seres estão se tornando sem fertilidade? Perderam a capacidade da reprodução. Quantos? Não há consenso no que se refere aos efeitos em curto, médio e longo prazo sobre a saúde do ser humano, nem sobre um eventual tratado de biossegurança. Ou seja, até hoje, ninguém sabe, e nem vai saber, sabe, gente? Porque cada vez mais está se descobrindo vantagens para o bolso de quem planta, para o bolso de quem vende. Então, assim, essa questão de saúde deixa nós brasileiros temos esse péssimo hábito, né, de dar importância à saúde. Porque se a gente não vê, se a gente não sente, se a gente se vê, se a gente não se vê doente, a gente não dá importância. A gente só dá importância à nossa saúde quando adoecemos, essa é a grande verdade. Essa profilaxia alimentar, isso está muito longe da gente, não é nem entender, mas é se conscientizar e exercer. Distribuição desses nutrientes. Cada nutriente, eu falei no começo, que tem um teor nutricional, certo? Então, os nutrientes estão distribuídos nos mais diferentes alimentos, claro. Motivo pelo qual devemos manter uma alimentação variada. Olha o que eu disse, eu não suporto esses regimes alimentares que abadem um nutriente só. Nosso corpo precisa todo santo dia de todos os 6 nutrientes, o que nos garante o recebimento de todos os nutrientes essenciais. No tocante às informações ao consumidor, alguns alimentos industrializados trazem em seus rótulos, e hoje agora é lei, tem que ter, observações sobre sua composição, o que permite maior conhecimento de seu conteúdo nutricional e função no organismo. Hoje já é obrigatório, certo? Bem, de modo geral, o que eu queria que vocês entendessem sobre nutrientes, sobre alimentação, que o básico para vocês terem noção era isso daí, né? Saber o que é nutrição, o que é alimentação, saber que apesar de não ser da nossa competência no hospital, nós não vamos planejar nenhuma alimentação para os nossos pacientes, mas é de competência da nutricionista, mas precisamos saber pelo menos para que a gente tenhamos o cuidado com nós mesmos, que a gente não tem. Eu acho que nós vamos precisar de saúde. Ou vocês que estão começando agora, vocês vão precisar de saúde para exercer a profissão de vocês. Vocês precisam estar saudáveis para fazer com que vocês levem a saúde para o outro, para você promover a saúde do outro. Vocês precisam disso. Quer queira, quer você não queira. Se não for para benefício próprio, vocês precisam se fazer no caminho da saúde para vocês ensinarem aos seus filhos, ensinarem as pessoas que ficam ao seu entorno, certo? Bem, o nosso primeiro nutriente, e sempre é em toda aula de qualquer profissional, quando ele vai começar, o primeiro nutriente é aquele da cabeça, ele coloca logo as proteínas. As proteínas são substâncias formadas por aminoácidos. Aí a biologia de vocês é que tem que entrar na lembrança. AA significa aminoácidos. Então eu tenho aqui um AA, outro AA. Aí vai formando como se fosse uma corrente. Então forma-se uma corrente de aminoácidos ligados entre si e presentes em todas as células do organismo humano. Aí você diz, sim. E a importância? É para quê mesmo? Reparem que eu falei para vocês, não sei se aqui vai estar, mas eu vou ler um por um, se não tiver eu complemento, viu?
Quais são as funções? Qual é essa importância tão grande que se é dada à proteína? Primeiro, favorecer o crescimento, manutenção e reparação dos tecidos do corpo. Então, para que você cresça de forma saudável, para que você tenha seus tecidos de forma saudável, para que a reestruturação que eu falei, lembra da cicatrização, de você fazer, né? Enquanto criança, o crescimento, o desenvolvimento tecidual, o desenvolvimento de cada órgão, dos sistemas, depende da proteína. É ela que vai favorecer esse crescimento. A formação desses sistemas. Lembram lá de anatomia? Nós começamos com uma célula, essas células se unem para formar tecidos, esses tecidos se unem para formar órgãos e esses órgãos se unem para formar sistemas. Cuidado com essa sequência que eu gosto dela pra caramba, viu? Que é lá de anatomia, mas ainda uso ela até hoje. A outra importância, obter energia quando a quantidade de carboidrato e lipídio é insuficiente. Eu disse que os carboidratos é a nossa primeira fonte de energia. A segunda é o lipídio. E quando faltam as duas, vai a proteína tapar o local, a falta. Olha o diabético. O diabético, quando tem uma hipoglicemia, ou quando ele não usa a glicose dele de forma adequada, que é para usar dentro da célula, e ela não consegue entrar, e você vai enfraquecendo, vai sentindo o corpo cansado, sono, e aí você está começando... Tem gente que desmaia. Quando você está sem se alimentar, não toma café, você não desmaia? Muitas vezes, pronto. O que é que faz? No caso, vamos para o diabetes, o que é que vai acontecer? Você está com deficiência de açúcar. Então, a proteína vai exercer, nesse momento, a função do carboidrato. É por isso que o diabético tem problema com a cicatrização. Porque a proteína que está lá no organismo dele, para exercer a função dela, que é de cicatrização, ela deixa de fazer o dela para fazer o do carboidrato, que é fornecer energia. Certo? Então, aquele negócio, você tira de um... veste um santo desvestindo outro. Certo? Formar enzimas, hormônios e anticorpos são as proteínas responsáveis por carregar os nossos anticorpos e levar até o sistema imunológico. Então, as nossas proteínas também servem como protetoras de infecções. Ela leva até lá aquilo que é necessário para combater. Então, os nossos anticorpos só existem porque o quantitativo de proteína está satisfatório no nosso organismo. Transportar substâncias orgânicas é também responsabilidade de proteínas. Como é que você vai dizer que um nutriente desse não tem importância? Ela não tem uma responsabilidade só, ela tem várias responsabilidades. E isso é importante para que a gente tenha em mente, para a gente entender a importância da nossa alimentação rica em proteína, certo? Digestão, absorção e utilização das proteínas. Vamos colocar na cabeça que as proteínas, elas são uma corrente de aminoácidos e, com relação a isso, são difíceis de serem quebradas. Vamos aqui. Para a sua utilização pelo organismo, faz-se necessário que as proteínas sejam quebradas em pequeninas partes. Ou seja, você tem aqui, aminoácidos ligados entre si, precisa ser quebrado para que a gente consiga metabolizar. Cordão de aminoácido não serve para nada. Só serve para transmitir energia no RN mensageiro, certo? O que acontece quando do processo da digestão? Então, uma das funções da digestão é fazer a quebra desses aminoácidos que são a composição das proteínas. O primeiro passo é a trituração dos alimentos na boca. A gente já falou sobre isso. A seguir, as proteínas começam a ser quebradas no estômago e intestino.
Completada a digestão, os aminoácidos passam para a corrente sanguínea e são utilizados na formação de tecidos ou outra função. Ou seja, é depois que quebra que eles vão formar os tecidos, né? Ressalte-se que o destino dos aminoácidos varia de acordo com as necessidades orgânicas, havendo um equilíbrio dinâmico entre a quebra e a formação dessas proteínas. Então, tudo está na dependência de como o seu organismo vai metabolizar essas proteínas. Tudo vai depender na necessidade do seu organismo desses aminoácidos, certo? Se você precisa no seu, vamos supor, no sistema urinário, é lá que ele vai ser requisitado, porque você provavelmente não precisa de um outro. Então, ele vai naquele local que está sendo necessário. Pessoas que têm problemas com infecções, é lá que vai ser requisitado esses aminoácidos, essas proteínas vão estar lá para reestruturar esses tecidos, certo? Hoje eu estou embolando a língua como de acho, misericórdia. Vamos lá. Necessidades humanas, o quanto o nosso organismo necessita, né? As necessidades de proteína no organismo são maiores durante a fase de crescimento. Será que precisa explicar? A criança está crescendo, está aumentando o seu estômago, seu rim, seu fígado, seus ossos, sua pele. E a responsável nutriente essencial para a formação desses tecidos, quem é? Proteína. Então, na fase de crescimento, é lógico que um pediatra vai passar uma alimentação rica em proteínas para essa criança. Os bebês, crianças e adolescentes precisam de maior quantidade por quilograma de peso do que os adultos e os idosos, que já não estão mais em fase de crescimento. Assim, recomenda-se o consumo de pelo menos uma boa fonte de proteína diariamente, como leite, ovos e carne. Esse é o trio básico. Leite é o líquido mais completo depois da cerveja, sabia? Quando eu falo isso, eu tenho certeza que alguns de vocês devem estar rindo, porque não bebem. Mas a cerveja é um alimento rico. É um líquido rico. Estou ruim hoje. É um líquido rico. O que estraga, na verdade, é um pouquinho do álcool que ela tem. Mas aquela cerveja que não tem álcool, você está ingerindo ali uma substância nutritiva. Tirando a cerveja, o leite é o mais completo. Então, leite, carne e ovos, em relação à proteína, você pode, assim, ficar muito despreocupado nessa questão de estar bem nutrido com relação à proteína, certo? Quais são as fontes de proteínas que a gente conhece? Pode ser de origem animal ou vegetal, certo? São consideradas de alto valor biológico. As de origem vegetal não tem proteína de alto valor biológico, a animal é mais, certo? Mas se estiverem presentes na mesma refeição, podem tornar-se boas fontes de proteína, né? Aí você tem o nosso arroz com... Olha, nosso prato, arroz, feijão e salada. Você tem ali proteína, carboidrato, sais minerais... Você tem as vitaminas, você tem ali os lipídios, você tem ali a água, ou seja, você tem tudo, é a alimentação completa por conta disso. Então, é importante que você entenda que muitas vezes, repare que nas refeições dessas que dão aí de 50 centavos, da refeição popular, o prato principal é arroz, feijão e salada. Acabou. E carne, desculpa, faltou a carne, gente. Arroz, feijão, salada e carne. Acabou. Completo. A soja apresenta grande quantidade de proteína, maior até que a carne. Só que nós não temos o hábito de comer soja, que é mais barata e é altamente proteica. Só precisa que nós tenhamos rotina. Não sei se alguém já teve a oportunidade de comer o bife de soja. Você sabendo preparar, ninguém desconfia, né? Mas não possui aminoácidos essenciais em quantidade suficiente, no caso da soja.
Tal fato nos leva a recomendar que a pessoa que não ingere nenhuma proteína de origem animal deve combinar muito bem os alimentos para obter uma alimentação equilibrada. Já deu para perceber que não é porque a proteína animal ela é melhor do que a vegetal que as fontes de proteína têm que ser separadas. Você tem que ter o equilíbrio. Tudo demais sobra. Aqui, fonte de proteína de origem animal: carne vermelha, frango, peixe, leite e derivados e ovos. Né? Porque quando a gente fala em proteína, a gente só pensa na carne. E você tem no iogurte um derivado do leite que é rico em proteína. Você tem o ovo. Você veja que os desportistas, os jogadores de futebol, comem muito ovo. Fonte de proteína de origem vegetal: soja, feijão, lentilha, grão de bico e ervilha. Claro que existem muitos outros. Quem tiver curiosidade, quem se interessar, é só ir na internet, ver ali nas páginas de nutrição e tem lá uma lista cheia. E a senhora vai querer que a gente saiba pelo menos alguns, vou querer sim. Para que você tenha pelo menos noção para orientar seu paciente. Tá bom? Bem, e o que é que acontece com a deficiência proteica? Aí ele fala numa desnutrição denominada de Kwashiorkor. Eu não sei nem se é assim que pronuncia, mas como eu a minha língua é portuguesa, é Kwashiorkor. É uma patologia por deficiência proteica, ou seja, a criança que não ingere uma quantidade de proteína satisfatória, já que ela tá em fase de crescimento. Então, a tendência dela ficar pequena é muito grande. Certo? Então, ela vai ter o desenvolvimento e crescimento comprometido. Adquirir uma forma de desnutrição chamada Kwashiorkor, a qual é extremamente grave, podendo levar à morte caso não haja rápida intervenção. E aí é que mostra de forma natural uma criança pequena. Se você for perguntar a idade de uma criança dessa aqui, repare que a fisionomia dela não é de uma criancinha de 3 aninhos. Aqui, possivelmente, ela pode ter 7, 8 anos de idade. Mas ela continua numa estatura pequena, né? Um rosto envelhecido e toda uma estruturação pequena. Aqui você tem uma criança teoricamente normal e a outra com a síndrome de Kwashiorkor. A criança desnutrida apresenta-se inchada, com lesões na pele e alterações no cabelo, que se tornam quebradiço e mais claro. Você olhar essa criança daqui, né, barriga grande, né, quem teve, como é o nome da equistossomose, né, tem característica da equistossomose. Ou seja, ela possui em volta da barriga, as extremidades e o tronco, ou melhor, o tórax fino, e você tem uma barriga bem grande, certo? Com extremidades finas, finas, né? Repare que o cabelo é um cabelo que você olha, é um cabelo maltratado. Repare se não é um quadro daquele nordestino lá de Juazeiro, do fundo de Juazeiro, com problemas de desnutrição. Essa situação são frequentes em áreas urbanas. Não frequente em áreas urbanas. É mais comumente encontrada na zona rural e nas crianças que recebem alimentação à base de farinha, açúcar e água. E nós temos ainda, inclusive no Nordeste, alimentação. Hoje quase que não tem tanto, mas a fome ainda tem muito grande. Aquela folha que o gado come, mandacaru. Teve uma época aqui no Nordeste, as crianças caçavam calango, lagartixa, para comer. A fome era mais severa, mas a fome ainda persiste, viu, gente? Então, você tem, na hora da fome, é algo bem comum, farinha, açúcar e água. Porque incha. A farinha, na verdade, ela incha no nosso organismo e aí mata a fome. O que lhe dá gordura subcutânea, mascarando o quadro de desnutrição e dificultando o diagnóstico.
desde que identificada, devem ser levadas imediatamente ao serviço de saúde. Sua melhora dependerá de uma alimentação rica em proteínas. Nos adultos, a deficiência de proteínas pode levar ao emagrecimento e à perda muscular. Certo? Então, assim, é algo que não precisa de maiores explicações. Não é só pela questão proteína em si, mas a questão da subnutrição, né? Ou seja, a criança que não tem uma nutrição adequada vai desencadear características físicas e, consequentemente, orgânicas que vão comprometer, principalmente, logo de cara, o crescimento e o desenvolvimento, o famoso CD da criança, crescimento e desenvolvimento. São crianças que lá na frente vão ter déficit de inteligência. Aqui, repare, ela toda magricela, mas você nota que ela tem a cabeça grande para o corpo que ela tem. As costelas aparecem, ela não tem nenhum tipo de tecido adiposo, a famosa pele e osso, né? Isso aí é a síndrome de Kapoor. O excesso de proteína. A gente chegou aí mostrando a escassez. E o excesso? O excesso de consumo de proteínas também é prejudicial à saúde, pois a ingestão de uma quantidade superior às necessidades, além de ser armazenada na forma de gordura, pode sobrecarregar os rins. Vou repetir. O excesso de consumo de proteína também é prejudicial à saúde, pois a ingestão de uma quantidade superior às necessidades, além de ser armazenada na forma de gordura, pode sobrecarregar o rim. A proteína é um dos poucos inimigos do rim, porque como elas são moléculas grandes, ela na hora da filtração ela pode sobrecarregar, ela pode obstruir. Então é aquele negócio, gente, a proteína é boa, mas dependendo da quantidade, você vai fazer uso dela de forma inadequada, de forma maléfica, certo? Bem, esse foi o nosso último slide, certo? Esses slides eu vou já disponibilizar lá no aplicativo, junto com uma atividade para que a gente possa discutir na quinta-feira, certo? Então, assim que acabar aqui, eu vou jogar no aplicativo, certo? Eu vou, inclusive, fazer, a partir de agora, jogar no aplicativo e jogar no Zap, que algumas pessoas estão com dificuldade de visualização. Antigamente, eu jogava só no Zap. Então, eu vou jogar no Zap e vou jogar no aplicativo também, certo? E uma atividade, certo? A atividade da mesma forma, vou colocar no aplicativo e vou colocar no Zap. Então, já fica claro que a líder não precisa ter essa preocupação de estar enviando para ninguém, não. Todo mundo tem condição de pegar ou de um lado ou de outro. Tá certo? Um beijo no coração de vocês.